Boa tarde a todos. É o segundo dia do BH Choro 2023, 12ª edição. É um prazer ter-vos aqui conosco. Nós vamos dar início, como nós fizemos ontem também, à palestra de hoje. Essa palestra de hoje é sobre o ensino de música voltada para o choro. Então nós temos aqui hoje pessoas com vasta experiência nesse assunto e nós esperamos que essa palestra ela venha contribuir para que mais gente se interesse em estudar, mais gente desperte vocações e formação de público, principalmente, que nós tenhamos pessoas que gostem de choro e que venham a eventos de choro. À esquerda nós temos o professor Marcos Flávio, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. No centro, na camisa azul, o Marcelo Chiaretti, que também é professor na Universidade Federal, tem uma grande experiência de música também, tendo lecionado música no exterior. Aqui os nossos convidados de Brasília, do Clube do Choro de Brasília, aqui do meu lado aqui o lendário Reco do Bandolim, do lado o seu filho, Henrique Neto, que também é diretor da Escola de Música Rafael Rabelo, do Clube do Choro de Brasília. E, dito isso, me retiro e passo a palavra para quem entende. Muito obrigado a todos. Alô, alô, boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar também conversando sobre música, né? Conversando sobre choro. Tocar é muito bom, muitas vezes é até melhor, mas conversar sobre música também é muito importante para a gente poder estar compartilhando experiências, poder estar mostrando e fazendo conhecer melhor outras atividades que têm a ver com as atividades do músico, da musicista, que tem a ver com a prática do ensino, com a prática do aprendizagem de música. E isso permeia muito da cultura do choro, da cultura da linguagem do choro, que faz parte de uma música que integra gerações, que propõe um diálogo muito próximo com a cultura brasileira, com a história da música e, principalmente, com uma relação entre essa música que a gente chama vastamente de música popular, né? Que tem seus vários espaços, seus vários lugares de prática, desenvolvidos não apenas na rua, nos bares, nas praças, nos festivais, como também, atualmente, ao longo dos últimos, talvez, pouco mais de 50 anos, dentro das instituições de ensino, né, como nas universidades, como nas escolas de música, e isso faz parte de um trabalho de algumas pessoas que vão trazendo essa música, que é uma música da rua, que é uma música de grande participação popular, para dentro de outros espaços de aprendizagem musical. Então, aqui do nosso lado, à esquerda, Marcos Flávio vai falar um pouco sobre sua experiência nesse lugar que tem a ver com a Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui Henrique e Reco vai falar sobre sua experiência com a Escola de Choro de Brasília. São dois lugares muito importantes, né, em que o choro começa a ter uma presença fundamental e, com isso, desenvolvendo muito do que a linguagem de choro pode acrescentar, pode expandir, porque ela está em constante transformação, né? Então, primeiro eu vou dar a palavra para o Marcos Flávio, para ele comentar um pouquinho sobre o seu aprendizado musical e a sua relação com o choro, e a mesma coisa com o Henrique, com o Reco, com relação
ao aprendizado musical dele e a relação dele com esse universo, com esse mundo do choro. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Flávio, sou professor da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, e lá eu coordeno um projeto de extensão, que é a Orquestra de Choro da UFMG, além de uma disciplina chamada Práticas Interpretativas no Choro. E antes de começar, eu queria dar as boas-vindas aqui, o Henrique, o Reco. Muito bom revê-lo, Reco. O Reco deu oportunidade ao meu grupo Choro de Minas de tocar no Clube do Choro de Brasília em 2010. Foi uma experiência inesquecível para a gente. É uma instituição tão cara para a cultura brasileira que é o Clube do Choro de Brasília. E aqui do meu lado também, Marcelo Chiaretti, que é mediador e amigo, né? Grande amigo de longa data. Então, um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente realiza na UFMG. E eu vou começar falando sobre isso que o Marcelo falou, da minha relação, como que o choro foi didático para mim, né, no sentido mesmo de aprendizado musical. Eu sou oriundo de banda de música, como a maioria dos sopristas e percussionistas, né, de Minas Gerais. Então, eu sou de uma cidade chamada Mateus Leme, fica a 60 quilômetros aqui de Belo Horizonte, e aos 9 anos de idade eu comecei a tocar, aprender música na banda da minha cidade. Isso foi em 84, estava com 9 anos. Então, em 1984, na minha banda, não havia métodos para os instrumentos. Não havia aqueles métodos de lição para você aprender, para você ficar praticando, não havia. Era um ensino muito rudimentar, onde a gente aprendia as escalas e o maestro já colocava a gente para tocar no meio da banda ali e ia aprendendo meio que por osmose, né? Não tinha um sistema, não tinha uma coisa bem pensada, não. Mas eu tive uma evolução rápida, eu tinha um certo talento para a música, então eu tive uma evolução mais rápida que os meus colegas, e tinha um álbum na banda de música da minha cidade, de choro, um álbum famoso da editora Irmãos Vital, que chama 84 Chorinhos Famosos, talvez um dos primeiros álbuns que foram editados. Eu não sabia o que era choro, o único trombonista que eu escutava na minha casa era o Rei Conif, que meu pai gostava muito. Não conhecia Raul de Barros, Zé da Velha, muito menos Raul de Souza, ninguém. Mas eu me deparei com aquele álbum, com aquelas músicas, não tinha ideia de quem era Pixinguinha, quem era Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, mas tinha muita nota ali. E eu falei, não, é disso aqui que eu estou precisando para poder praticar. E comecei a tocar sem ter noção de que eu estava estudando choro, sem ter noção de andamento de músicas, de nunca ter ouvido as músicas. Então, meu contato com o choro começou aí. E muito tempo depois, quando eu entrei na universidade, claro, eu tive contato com o choro, tive um grande mestre aqui em Belo Horizonte, que foi o professor Silvio Carlos, do Sete Cordas, que me mostrou esse lado da pesquisa, da importância do choro, né, na música brasileira. E eu entrei na universidade e comecei a carregar essa bandeira do choro. E no meu mestrado eu falei sobre a história do choro aqui em Belo Horizonte, né? E assim que eu entrei como professor na Universidade Federal de Minas Gerais, eu senti a necessidade de ter uma disciplina nesse sentido dentro da escola. A única disciplina de música popular que havia até 2004, na UFMG, era a Gerais Big Band. Uma Big Band que tinha meu antigo professor Paulo Lacerda, que era o coordenador e que dava essa disciplina. E não havia o curso de música popular na escola que existe hoje, né? Na época não havia. E eu tinha feito uma especialização em música brasileira, e aí eu propus essa ementa à congregação da Escola de Música da disciplina Práticas Interpretativas do Choro. Inicialmente em um módulo só, hoje ela tem 2 módulos, né? Num período a gente fala da história, compositores, intérpretes, e no outro módulo a gente realmente monta um grupo de choro e vai praticar e fazer repertório. Então, em 2005, houve essa inserção da disciplina, né, como disciplina optativa na grade da graduação em música na UFMG,
Em 2010 veio essa divisão da disciplina em 2 semestres, e 2018, com a própria demanda, porque é engraçado isso, né? A escola não tinha, a universidade, a escola de música não tinha o curso de música popular, não tinha nenhuma disciplina relativa ao choro, mas toda a formatura de clarinetista, flautista, trompetista, os caras tocavam aqueles concertos mais cabulosos, mas no final tocavam um choro. Eu achava que, de onde que o pessoal está... Não tem disciplina aqui, não tem professor, onde o pessoal sempre acabava com choro. Fazia questão de tocar. Falei, tem que ter essa inserção do choro na academia, né? E essa própria demanda da escola fez com que, em 2018, a gente criasse a Orquestra de Choro, que hoje ela funciona através dos arranjos que foram feitos pelo Pixinguinha, né? Na maioria das peças que a gente toca são arranjos que ele fez para as rádios, e contando também com alguns arranjadores, como Marcelo Chiaretti, que presenteou a gente com um arranjo de um choro do Geraldo Alvarenga, que foi até vencedor do concurso, o primeiro festival de choro que teve aqui na cidade, né? Então, essa orquestra hoje conta com 30 componentes. Como é um projeto de extensão, ele tem pessoas de fora da universidade e conta também com os alunos da universidade. Em 2019, né, a gente fez essa disciplina em 2018. Em 2019, a gente criou esse projeto. E também em 2019, eu consegui fazer na universidade o primeiro seminário de choro, né, da UFMG, que a gente contou com várias palestras, oficinas de levada, pandeiro, interpretação, performance, onde a gente teve como convidados Silvério Pontes, Pedro Mota, Marcelo Chiaretti, Arthur Pádua. Então, esse festival foi muito, muito interessante. Como egressos, né, desse curso, a gente poder falar um pouco dos resultados desse investimento de 2005, né, até hoje, a gente tem assim, resultados diversos com desdobramentos em pesquisas, estudos, gravações, teses, formação, né, de grupos de choro por egressos, apresentações dentro da UFMG, fora da UFMG, na formação de público. Eu vou falar alguns nomes de músicos que hoje ou defenderam teses de doutorado, mestrado, acadêmicos, mas que hoje se dedicam ao choro e que passaram por essa disciplina. Não que essa disciplina tenha sido responsável por isso, mas ela foi meio que um catalisador dessa vontade, né, de pessoas que estavam dentro da academia, e justamente para poder trazer o choro mais ainda, né, a pesquisa e a divulgação do choro. Então, a gente tem o Pedro, que estava tocando ontem aqui no trompete, o Pedro Mota, que é professor, doutor na Universidade Federal, que passou por essa disciplina na universidade. Inclusive, o mestrado deles foi sobre o Porfírio Costa, né? A gente tem a Marcela Nunes, né, flautista, que também fez um mestrado sobre um grande chorão nosso aqui de Belo Horizonte, que é o Bellini Andrade, né? A gente tem o Alaécio Martins, que também é mestre e participou do Corta Jaca junto com você, né, Chiaretti? Você também participou da disciplina, né? Talvez, acho que foi no primeiro ano, no primeiro semestre, né? Fundador do Corta Jaca. A gente tem aquele DVD que vocês fizeram, que é um grande documentário importantíssimo para o choro aqui de Minas Gerais. A gente tem o Tiago Ramos, do saxofone, o Guilherme Pimenta, do violino, que passou por lá, que hoje desenvolve um trabalho com música popular no violino, tocando choro, né? Rodrigo Ehringer, que é percussionista e doutor também, passou pela disciplina. O Tarcísio Braga, também mestre em percussão. Rodrigo Torino, na época, a gente discutiu muito sobre que não havia aqui um grupo de gafieira, né? A gente falou, pô, se não tem, seja o primeiro, né? Seja o primeiro a fazer o grupo de gafieira aqui em Belo Horizonte. Aí veio o Sentapua, né, que durante muito tempo tocou aqui em Belo Horizonte. A gente tem o Leonardo Brasilino, que foi meu aluno de trombone também. A Cecília Pacheco, arpista, tocando choro, né? Na época, uma coisa que não tinha. O Lucas Teles, a Luísa Mitre, do Toca de Tatu também, que passaram por essa disciplina. André Milagres, Michele Andreazzi, Renato, várias pessoas aqui, só para exemplificar o tanto que isso pode
multiplicar, né, essas iniciativas. E eu imagino aqui uma história pequena, eu imagino a do Clube do Choro de Brasília, que já tem tantos anos e que tem tantos frutos, né, já está colhendo há muitos anos, né. A gente está começando a colher o que a gente plantou agora dentro da universidade, mas tem sido muito gratificante a gente ver todas essas pessoas que passaram, né, pela universidade, estarem diletando o choro, realmente carregando essa bandeira e valorizando o choro nos maiores centros musicais do Brasil, né, e do mundo também. Muito legal, muito bacana observar, e interessante também, né, porque o choro, muitas vezes apresentado como uma linguagem centenária, e na hora que a gente vai descobrir um pouco da história de choro em cada lugar, tem tanta coisa acontecendo agora, né, tanta coisa se transformando agora. Por exemplo, o que o Marcos Flávio acabou de dizer sobre a entrada do choro dentro da universidade a partir de uma prática musical, de uma prática de aprendizado que ele instituiu, né, como uma matéria, como uma disciplina, e que a partir disso foi catalisadora de uma série de músicos, de estudantes de música que estavam passando pela universidade também. No caso de Brasília, eu acho que tem muitas outras coisas para contar, né? Até porque vocês criaram esse espaço para as pessoas participarem, diferente de uma instituição que já estava montada, construída, e daí o choro entrava dentro dessa instituição para poder fazer parte. Vocês criaram um espaço, um lugar para acomodar, para trazer, para convidar essas pessoas para aprender essa linguagem do choro. Eu gostaria então, saber, Henrique, um pouco da sua experiência como choro, e primeiro do Reco, um pouquinho, sobre isso, sobre o seu aprendizado com o choro também, e a relação com a Escola de Música de Brasília, com a Escola Rafael Rabelo de Choro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao Paulão e a todos vocês por essa iniciativa de fazer esse encontro em praça pública, né? Acho que esse é um assunto, eu considero realmente de segurança nacional. A gente trazer a nossa cultura para as pessoas. Você veja que vocês que estão aqui, vamos dar uma atenção especialíssima a vocês, mas a intenção, eu estou seguro, é de que em pouco tempo essa praça vai estar cheia. O Brasil precisa disso, né? Nós precisamos criar esse hábito, o hábito de formação de plateia, de público, e tratando de assuntos do nosso absoluto interesse, não é? Eu tenho muitas recomendações e críticas aos americanos, mas eu reconheço que eles têm uma noção muito clara do valor da cultura, o significado que a cultura tem para o seu país, e não é sem razão que eles hoje obtêm um prestígio, isso é marca de prestígio cultural, e que acaba gerando royalty, dólar, no mundo inteiro, não é? Então, eu acho que esse trabalho genuíno, singular, e que eu estava falando agora com o Henrique, que é diretor da escola, que nós vamos, meus amigos, seguir esse exemplo, Paulo. Quero te parabenizar, um negócio realmente extraordinário. Com relação à escola de choro, lá de Brasília, eu queria dizer a vocês que isso aconteceu em 1972, eu estava de férias na Bahia, Novos Baianos, esse grupo extraordinário, tinha acabado, e Moraes Moreira fazia um show no ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, com Armandinho Macedo do Trio Elétrico. Olha, meus amigos, eu era um jovem e eu nunca tinha escutado falar em choro na minha vida. Eu morava na capital da República, para vocês terem uma ideia. Isso é crime de lesa pátria. Eu não sabia o que era o choro. Então, a última música que eles tocaram era Noites Carioca de Jacó do Bandolim. Papararororá, papararororá. Quando eu ouvi aquele negócio, eu perdi o chão. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aquilo, o que é isso? Era a música do meu país. Por isso que aquilo calou fundo na minha alma, profunda. Quando acabou aquele negócio, eu fui para Brasília, cheguei em Brasília e procurei as escolas. Nenhuma escola contemplava o choro. Aquilo começou a me dar uma indignação. Eu digo, meu Deus, mas como assim? Comecei a pesquisar. Henrique Alves Mesquita, 1845,
Anacleto de Medeiros, Joaquim Antônio da Silva Calado, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, cadê Pixinguinha, cadê esse pessoal? Simplesmente não existiam. Eu enfiei na cabeça que a gente tinha que criar uma escola de choro. E para vocês terem uma ideia, naquele período começava a florescer o rock. O rock lá em Brasília, o rock. Tinha acontecido o festival de Woodstock, lá nos Estados Unidos, um festival contra a guerra do Vietnã, a favor da liberação de drogas, da liberação sexual. E lá em Brasília aquilo caiu como uma febre. Nós vivíamos naquele período a ditadura militar. E a guitarra, com as distorções da guitarra, era um instrumento que a juventude usava para expressar seu desagrado com a censura, com o que estava acontecendo. Então a guitarra foi, não é à toa que Brasília nos anos 80 foi considerada a capital do rock. Então eu pergunto a vocês, quando é que Nova York ou os Estados Unidos vão se considerar como a capital do samba ou do choro? Eu mesmo respondo, jamais, porque eles têm uma noção muito clara do significado da cultura. Então aquilo para mim foi mais um elemento. Eu precisava de alguma maneira. Meus amigos, eu travei uma luta com o Ministério da Cultura que demorou 5 anos. 5 anos eu escrevendo o ofício, pedindo para criar a escola, e o Ministério da Cultura respondia, não, já há escolas de música no Brasil. Eu dizia, não é escola de música, é escola de choro que a gente quer criar. Eu não sei nem se sabiam exatamente o que é que eu estava falando, mas o choro é anterior ao samba, é a primeira manifestação genuína, não é? Bem, logo após isso, 5 anos de luta, eu me dirigi à Câmara Distrital de Brasília e durante 6 meses eu frequentei todos os deputados, um a um, pedindo apoio para fazer. E, finalmente, em 1997, nós criamos em Brasília a primeira escola brasileira de choro. É um negócio, assim, absurdo. Bem, eu queria fazer somente esse começo, porque nós tínhamos direito a isso, meus amigos. É a música que quer dizer, que fala de perto, né, com o nosso... Bem, então, criamos essa escola. Pouco antes agora da pandemia, nós contávamos com perto de 1.200 alunos inscritos, 26 professores. Nós começamos a ensinar o cavaquinho, tomando como base a obra de Valdir Azevedo. Ensinávamos o bandolim, tomando como base a obra de Jacó do Bandolim. Ensinávamos a flauta, tomando como base a obra de Pixinguinha. Ao mesmo tempo, começamos a aprovar os projetos no Clube do Choro, que era o seguinte: primeiro projeto, 1997, 100 anos de Pixinguinha. O que era esse projeto? Todos os artistas convidados tinham por obrigação apresentar uma abordagem sobre a obra de Pixinguinha. Então, era Dominguinhos, o Sivuca, o Paulo Moura, todos que iam lá, tinham por obrigação apresentar a visão que tinham sobre a obra do Pixinguinha. E eu contava a vida de Pixinguinha por capítulos. A cada dia eu subia no palco e ia contando a vida de Pixinguinha. No ano seguinte, Jacó do Bandolim, se tivesse vivo, faria 80 anos. Fizemos a mesma coisa com o Jacó do Bandolim. Todos os convidados tinham que apresentar uma visão. Bem, meus amigos, e aí foi Ernesto Nazaré, Radamés Ginhátri, Pixinguinha. O que é que aconteceu? Um projeto que tinha a vocação de ser de Brasília. As emissoras de TV começaram a se interessar e começaram a se aproximar. A TV Senado começou a ir ao Clube do Choro, gravar os espetáculos e transmitir para o Brasil inteiro. Então, nós começamos a ter uma audiência imensa. A nossa escola, como eu falei, passou a ter 1.200 estudantes com 26 professores. Então, começamos a receber os prêmios, não é? E agora, vindo aqui a Minas, que eu sei que é um celeiro de músicos, o Marcos está aí, que não me deixa mentir, ele nos deu a honra de 2010, de fato, ir ao Clube do Choro, com um grupo aqui de Minas, fizeram realmente um grande sucesso, e eu estou aqui me sentindo extremamente feliz, honrado, e levo para Brasília essa ideia, Paulão, genuína, genial, de começar a fazer lá em Brasília também, no Parque da Cidade, Henrique, que, por exemplo, nos fins de semana, tem um público espontâneo que vai ao Parque da Cidade. E é assim que a gente vai fazer, Paulão. Vamos começar a fazer a mesma coisa lá em Brasília. Parabéns a Minas. Muito boa tarde. Eu me chamo Henrique Neto, sou diretor da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. E vou começar compartilhando um pouquinho da forma como eu aprendi a tocar choro. Eu nasci no berço
musical e, como todo chorão, né, aprendi a tocar de ouvido. O choro é uma música popular, então o seu ensino geralmente é feito de uma forma oral, sem muita sistematização. A gente aprende muito com a relação mestre-discípulo. Então, foi assim que eu comecei, tocando um pouquinho de bandolim. O Reco é meu pai, e de tanto ouvir aquele negócio, teve um dia que ele chegou em casa e eu estava tocando uma música, uma parte da música Lamentos, do Pixinguinha, e aí comecei a tocar sozinho, porque eu já tinha escutado tanto e percebi que eu tinha uma afinidade com a música. E fui me desenvolvendo, fui aprendendo outros instrumentos, comecei a tocar violão, depois passei para guitarra, até finalmente chegar no violão de 7 cordas, que é o instrumento que eu toco até hoje. Tive experiência com vários professores e grandes mestres lá de Brasília, que ensinaram gerações e gerações de músicos, sempre nessa forma super informal de ensino. Até que, em 98, né, foi criada a escola pelo Reco, né, do bandolim, e eu tive a oportunidade de estudar nessa escola. Então, comecei a formar os primeiros grupos, né, com outras pessoas jovens, e é uma das outras grandes importâncias da gente fazer iniciativas como essa, é da renovação do público, é de você apresentar essa música para as novas gerações, que na minha época eu era uma das exceções. Hoje, se vocês forem a Brasília, vocês vão em qualquer lugar, em vários bares onde tem música ao vivo, vocês vão ver jovens tocando choro. Essa música está com o seu futuro garantido, porque iniciativas como essa aconteceram de fato. Então, quando eu comecei a tocar, eu participei de todo aquele processo de construção de uma metodologia de ensino para mais pessoas, né? A nossa escola foi pioneira nessa forma de ensino. Então, qual que era o grande desafio que foi feito na nossa escola, que a gente teve na nossa escola? É de você aliar a organização do seu ensino, de uma música popular, de origem popular, que é aprendida em bares, enfim, em lugares de uma forma oral, como você sistematizar isso sem que você perca a espontaneidade. Então, nossa escola de choro se propôs, durante 25 anos, desde 1998, a enfrentar esse desafio de conseguir conjugar essas duas coisas, que o choro sem a sua espontaneidade, sem a sua conversa musical, sem o seu olho no olho, sem a roda de choro, não existe. Ele não pode ser uma música de papel, né? O choro é uma música viva. Então, mas o nosso desafio era esse, como você ensinar 1.200 alunos dessa forma, assim, porque meu professor falava assim, olha, Henrique, sua prova vai ser tirar esse disco aqui do Cartola e tirar todos os baixos de violão que o Dino de 7 cordas toca. Dino é o mestre do violão. E ele me dava o disco e essa era a minha prova. Se eu tocasse o disco, eu estava aprovado, se eu não tocasse, eu não estava aprovado. Então, como você fazer isso, chegar a 1.200 alunos por semestre que a gente tem na nossa escola, então a gente teve que pensar no convívio com músicos como os Dominguinhos, como o Hamilton de Holanda, como o Hermeto Pascoal, que são músicos que frequentam aquele cenário musical de Brasília e que a gente teve essa grande oportunidade de conviver, interagir com esses músicos e saber como eles pensam. Então, nós fomos importando também, a partir de diálogos, estudos, trocas, toda essa riqueza que o músico popular tem e que ele desenvolve de uma maneira super espontânea. Nesse trabalho, a gente conseguiu concluir esse livro aqui que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é o Manual do Choro, que é um livro que a gente reúne os 25 anos de experiência metodológica da nossa escola, que aborda todos os aspectos importantes à música, do choro especificamente, né? Tanto a parte rítmica, histórica, de variações, tudo que concerne ao choro, a gente buscou falar de uma maneira que dê ao aluno e ao professor também. Esse livro serve tanto para quem quer aprender, como quem quer dar aula, que não tem muito conteúdo ainda para quem quer ensinar o choro. Então, nesse livro, a gente tem 133 áudios, onde a gente fala de como tirar música de ouvido, de como é feita a construção das baixarias, que é um dos elementos que mais é peculiar do choro. Enfim, toda essa pesquisa gerou esse livro, que é um facilitador do ensino e também da aprendizagem do choro. Então, eu acho que essas iniciativas, como a do Paulão, como a de Brasília, como a de Minas, de Betim, das universidades, isso muda cenários, isso muda perspectiva de vidas também, né? Brasília, que era a capital do rock, conhecida capital do rock, hoje é chamada de capital do choro. Claro que tem outros lugares também que emanam choro, mas hoje, como eu falei, em cada esquina que você vai. Outro dia eu fiquei super feliz, porque quando eu frequentava na minha adolescência uma pracinha que tem lá em Brasília, na 309, Brasília não tem nome de rua, né? É tudo número. Se vocês forem para lá, vocês vão ficar tudo doido.
Mas na 309 Norte tinha uma pracinha que os roqueiros iam se encontrar. E eu também tocava um pouquinho de rock quando eu era mais novo. E andava de skate, a galera vestida de preto. Hoje, há pouco tempo atrás, eu vi 2 meninos de skate, de preto, tirar o cavaquinho e abrir o livro da escola de choro e começar a tocar um pixinguinha. Então, isso eu acho que muda a vida, muda o cenário, muda a perspectiva, tanto de uma cidade como de pessoas. Então, cada gesto desse, cada projeto como esse que a gente está participando aqui, de troca de experiências, o choro é a música que une o Brasil. Se eu for, por exemplo, no Sul, eles têm uma cultura totalmente específica, né, da qual eu, que sou de Brasília, não participo. Mas se eu tocar um choro, com certeza o músico do Sul vai tocar um choro. Se eu venho aqui em Minas, o músico vai tocar um choro. E no Norte, eu não toco guitarrada, eu não toco as músicas do carimbó, mas ele vai saber tocar um choro. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso. Não é um papo, não, e porque isso é um reencontro com a nossa alma mesmo, profunda, no nosso país. E a gente precisa, nesses tempos de tanta informação, de internet, de fake news, se conectar com as nossas raízes, né? Além de toda a beleza, a riqueza do choro, tem esse papel social também que é fundamental. E, enfim, essa é a minha experiência enquanto músico e atualmente como diretor da escola também. Queria dizer o seguinte, que tanto eu, o meu filho que está aqui do meu lado, eu o conheço bem, nós não temos absolutamente nada contra o rock, contra o reggae, contra o jazz. Eu acho que existe música boa, o tango, o fado português, eu adoro, boleros. Não se trata disso. Agora, de fato, meus amigos, eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, os músicos que cultivam essa arte genuína têm tido espaços cada vez menores, diminutos. E eu acho que isso que está acontecendo aqui é uma reação a isso. Democraticamente, nós achamos que o choro merece um espaço significativo, não é? Agora, não temos absolutamente, eu queria deixar isso muito claro, eu gosto, não toco mais guitarra, desde que eu conheci o bandolim, abandonei a guitarra completamente, mas gosto de ouvir essas coisas, não é? Mas a nossa música, o que está realmente no coração, nós tivemos uma vez uma experiência no Clube do Choro, que foi o seguinte, nós achávamos há 20 anos que o público que ia ao Clube do Choro era um público mais maduro, pessoa de 50 anos para cima, e nós criamos um projeto que se chamava Caindo no Choro. O que era esse projeto? Nós começamos a convidar, por exemplo, Pepeu Gomes, que é um dos Nordbaianos, mas eu sabia que Pepeu, na época dos Nordbaianos, tocava bandolim, e muito bem, tocava choro. Então, liguei para Pepeu, falei, Pepeu, quero lhe fazer um desafio, você vier aqui a Brasília tocar choro. 20 anos que eu não toco choro, Reco. Eu digo, não tem problema, você, cabeludo, papapá, venha com bandolim, com regional, 7 cordas. Pepeu foi. Aí botamos lá, Pepeu Gomes, Cai no Choro. Nós recebemos uma visita de uma juventude imensa que foi ver Pepeu tocar guitarra, mas chegou lá, viu tocando choro, adorou. Uma vez, aí no ano seguinte, Maurício Ehorn, que é da gaita, ele gosta muito do jazz, da bossa nova. Maurício, quero te convidar para tocar choro. Mesma coisa, eu digo, não, quero ver sua visão a respeito do choro. Ele foi, Maurício Ehorn, Cai no Choro. Todo o público do Maurício Ehorn começou a ir ao Clube do Choro. Zimbo Trio, a mesma coisa. Hamilton Godoy, a bossa nova, tudo bem, mas qual é a sua visão do choro? Então, isso deu uma renovada lá Então, essa é a estratégia. Quer dizer, você trazer as pessoas que, quando elas conhecem, não deixam mais. Reco, muito interessante o que você está falando, e pontuando também que o Henrique falou, de uma questão de um universo em comum, em que várias pessoas dialogam, sejam elas de lugares diferentes do país, sejam elas com abordagens diferentes musicais, mas que podem encontrar no choro um lugar em comum, até mesmo não só um lugar em comum no sentido de trazer algo que seja junto, seja comum, mas que tenha a cada um a sua originalidade, né? Aí a gente vai em 2 lugares que eu gostaria de comentar. O primeiro que tem a ver um pouco com a minha experiência, mas que também tem a ver com a experiência de vocês também, porque vocês também estiveram fora do país e puderam perceber o tanto que o choro, além de ser algo que está cultivado e sendo praticado no Brasil inteiro, também está sendo praticado fora do país, né?
Eu vi aqui que tem a Nath Cohen que comenta um pouco sobre o Manual do Choro, né? Então, artistas, instrumentistas, que sejam em Israel, Nova York, em Paris, por exemplo, quando eu tive experiência com o Clube do Choro de Paris também, ensinando música e tocando junto com músicos de lá, mas em outros lugares da Europa também, como também no Japão, uma infinidade de outros lugares onde a gente consegue observar o tanto que o choro tem essa circulação, né? Passa de um lugar para o outro. E uma coisa que fica muitas vezes envolvida é uma certa relação entre o choro é isso ou é aquilo, é diferente. O que diferencia o choro do jazz, por exemplo, uma coisa que sempre acontece, né, num lugar comum, mas isso tem a ver com outra questão que tem a ver com a relação entre o choro e a criação. O que é a criação dentro do choro? E você comentou muito sobre isso, como cada um interpretando da sua maneira, propõe então uma forma de criação diferente, né? Então a gente vai observar um pouco, por exemplo, no que o Marcos Fávaro pode contar um pouco sobre a relação do choro, do trabalho que ele faz especificamente com o seu lado interpretativo, e o tanto que esse lado interpretativo também é um ato criador, né? E da mesma maneira como vocês também podem comentar um pouco o lado de Brasília e as peculiaridades que tem a ver com o fato criativo dentro do próprio jeito de se tocar o choro, que é algo em comum, mas que cada um coloca um pouco do seu tempero, cada um coloca um pouco da sua maneira de tocar. Muito legal essa intervenção sua, Chiaretti, porque me fez lembrar de várias coisas. Quando eu gravei meu primeiro disco, eu gravei o Tico Tico no Fubá com baixo, bateria, um chorão falou, isso não é choro. Eu falei, por que não é? Não, tem baixo, tem bateria. Aí depois de muito tempo eu fui estudar, né, e eu vi que começou com baixo, né, piano, né, então. Mas toda tentativa de engessar o choro foi mal sucedida. O choro ele nasceu livre, o choro nasceu com uma forma espontânea, né, do brasileiro interpretar as músicas europeias. Então, o choro ele carrega em si essa grande bênção, né, de abarcar todos os estilos, todas as formas, e de se reinventar, sempre estar se reinventando, não só na forma da composição, como da interpretação, né? Todas essas pessoas que o professor Reco falou podiam tocar naquele tempo de Pixinguinha de uma forma completamente maravilhosa e diferente uma da outra, né? Então, acho que isso é a grande paixão, o grande mote, o que faz a gente amar tanto essa música, e o brasileiro ter essa identificação tão direta, né, com o choro. Realmente é impressionante a forma como a gente fica arrebatado. O professor Reco falou quando ele ouviu o choro a primeira vez, né, como ele foi arrebatado por aquele, porque realmente está no nosso sangue, está na nossa raiz, né, de todos nós, né, brasileiros. Vocês sabem que, Marcos, uma vez, Altamiro Carrilho estava em Brasília se apresentando, e foi nessa fase desse projeto que eu me referi, Caindo no Choro, e o pessoal da universidade começou a ir ao Clube do Choro. Eu me lembro, gente, estava muito cheio o Clube do Choro, e eles sentaram, jovens, no chão, e olhando Altamiro, a primeira vez que eles estavam indo ao Clube do Choro e vendo, pois eu fiquei de cá observando, não o Altamiro, mas a fisionomia daqueles jovens, eu via a fisionomia deles se decomporem, assim, ó, eles tomando contato com a coisa que era deles, que pertencia a eles, e que eles não sabiam daquilo até agora. Por isso que eu disse no começo que é um crime de lesa pátria. Quer dizer, o Estado brasileiro deveria tomar esse cuidado, deveria tomar essa cautela, de levar a cultura popular para as pessoas. Então, aquela juventude, já todos universitários, não sabiam o que era o choro. E aquilo bateu com eles. E o choro, meus amigos, é uma música que tem tudo a ver conosco, com a nossa alegria, com a brincadeira, com o nosso espírito. Você sabe que tem um grupo, tem um choro que se chama Aguenta Seu Fulgêncio. Aguenta Seu Fulgêncio. Dizem que o Fulgêncio era o sujeito que tocava cavaquinho, tocava muito bem. É a história que contam. E aquele grupo longevo, né, aquele grupo completou 50 anos, e o 7 cordas mudou, o cavaquinho, o pandeirista mudou, os 6 cordas, mas o Fulgêncio no cavaquinho, e o cavaquinho, meus amigos, é um instrumento que exige
além de conhecimento, de competência, preparo físico, né? Porque você tem que tocar aquilo ali e, dependendo do choro, é um choro rápido. Você tem que ter munheca, tem que ter, né? Soltinha, como dizem lá em Brasília, soltinho que nem arroz goiano. A munheca tem que estar bem solta. E esse Fulgêncio não saía do conjunto. Ele já estava um senhor de 88 anos de idade e continuava no cavaquinho, e os demais integrantes não podiam virar para ele e dizer: olha, Fulgêncio, você não tem mais condição, porque o choro exige um preparo físico. Mas sabe o que ele fazia? Quando ia tocar um choro como esse, Aguenta Seu Fulgêncio, ele começava a tocar, mas quando o negócio ficava preto, ele, como se ninguém estivesse vendo, jogava a palheta no chão, pisava em cima e ficava procurando a palheta e o couro comendo, entendeu? Isso é bem do espírito do choro. Eu acho que a interpretação de cada região do Brasil realmente é distinta. Se a gente pegar a interpretação do choro de Brasília, que é o lugar de onde a gente vem, Brasília, pela sua própria experiência de uma capital que recebeu pessoas do Brasil todo, o choro de lá cresce de uma maneira muito livre, né, com a influência de muitos nordestinos que foram para lá, né, de cariocas, de pessoas de São Paulo. Então, a gente percebe a influência de vários elementos que vêm da música, inclusive do jazz americano, outros estilos musicais brasileiros, a música mineira, as harmonias da música mineira, muito no choro de Brasília também. A gente tem, né, alguns músicos que se relacionam ao choro de Brasília, né, como Hamilton de Holanda, Daniel Santiago também teve a sua contribuição, Rogério Caetano, enfim, tem uma geração de músicos que conseguiram fazer essa mescla, né, de toda essa história. Se você for para outras regiões, né, como o Sul, você vai ter lá uma música mais vigorosa, muito parecida com aquelas coisas da Argentina, aquele chamamés, a forma de interpretar. Então, Nordeste já tem influência do frevo, né? Então, você pega, dependendo da região do Nordeste que a pessoa tiver ali, você tem um choro muito virtuosístico, né, ligado ao frevo, muitas notas, enfim. Então, é muito interessante a gente ver como ele vai crescendo e se desenvolvendo em cada uma das áreas. São Paulo, aquela coisa mais cosmopolita, das harmonias sofisticadas, né, que a gente tem ali como alguns precursores da bossa nova ali que influenciaram o choro também. Então, é uma música que não para de ser recriada, e hoje a gente percebe, né, que o choro vai indo para outros países, né? A gente sempre foi acostumado a ver, na verdade, um músico brasileiro interpretando músicas de fora, e hoje a gente vê o contrário, músicos estrangeiros tocando choro, o que é maravilhoso. A gente recebeu aqui lá em Brasília, em 2020, 15 músicos da França, que foram fazer uma imersão na nossa escola. Então, eles foram viver a música do Brasil na nossa instituição, sendo que o governo francês pagando tudo para eles irem. Então, a importância que se dá a isso, né? Então, a gente vê que, como foi dito aqui, tem clubes do choro no Japão, em Madrid. Eu morei em Portugal, fiz um mestrado em música lá, e fundei o Clube do Choro do Porto. E já estava com um contrato assinado com o conservatório para levar uma filial da Escola de Brasília para Portugal. Seria uma escola, a primeira escola de Portugal de choro. Infelizmente, a pandemia veio, eu tive que voltar para o Brasil, mas esse sonho foi adiado, não foi interrompido definitivamente. A gente espera futuramente fazer esse sonho se concretizar, né? Vocês sabem, meus amigos, que uma vez nós estávamos em Frankfurt, na Alemanha, na Feira do Livro, e de repente, durante o show, o maestro nos perguntou o que era o choro. Afinal, o que era o choro? A resposta mais objetiva que eu pude dar a esse maestro foi o seguinte: maestro, pegue um disco de Pixinguinha que você vai compreender nossas alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, mas sobretudo as nossas vitórias, porque o povo brasileiro é um povo talhado para a vitória. Ouça Pixinguinha e você vai compreender a nossa alma. Você falou sobre... nós fizemos lá em Brasília já a 2ª edição do Festival Internacional do Choro. Nós estamos recebendo lá em Brasília, gente, pessoas de Israel tocando choro. Nós recebemos lá um quinteto de câmara de Londres, quinteto de moças tocando choro. Quer dizer, o choro está ganhando um espaço no mundo, que é uma coisa realmente fantástica. E olha que interessante isso que você falou, né? Porque a gente fica pensando nos lugares de aprendizado do choro, né? E a gente vê a importância que são os festivais para isso acontecer, né?
é nos festivais que a gente tem os encontros, né? É nos festivais que a gente pode conhecer um pouco de cada artista que vem de lugar diferente para tocar. Então, os próprios festivais, eles têm uma função muito importante dentro disso, que é de trazer esses encontros e essas misturas para a gente poder compreender um choro de uma maneira mais ainda global. Uma coisa que foi falada aqui também sobre as formas de aprendizado de choro, que eu queria destacar, né? Uma foi sobre o disco, né? O tanto que é importante o suporte do disco, do LP, para a partir disso você imitando, você buscando escutar o que está ali no disco, ou até mesmo nas camadas, né, que a gente, às vezes, no primeiro escuta, a gente não está escutando com tanta clareza, mas que a gente tem que ir atrás dessa escuta com mais profundidade. E outro aspecto que a gente observa muito no choro é a relação com a roda, né? Como que a roda é um lugar de aprendizado de choro e um lugar que reúne, que une tantas pessoas diferentes. A gente tem um livro que fala sobre o choro, um livro bastante antigo, mas que é muito citado, né, do Alexandre, o Animal, que ele comenta um pouco sobre as lembranças dele sobre as rodas de choro, comentando sobre os tipos diferentes de chorões que existiam numa mesma roda. Então ele fala que existia aquele chorão que só tocava com a partitura, existia aquele outro chorão que tocava qualquer coisa que você desse para ele, em qualquer instrumento, ele estava tocando, não interessava o que era, ele estava a fim de tocar. Até podia tocar, se o outro não tocasse só uma música naquela tonalidade, ele, naquela tonalidade dele, continuava tocando sem parar, porque a vontade de tocar era tão grande e ele tinha essa destreza de tocar com partitura, sem partitura, como for. Tinha aquele outro que tocava de ouvido, mas nem tanto, né? E existia aquele último ainda, que não tocava bem, não. E nem ia tocar bem, mas ele participava da roda também, ele estava junto. Então, quer dizer, é um lugar que agrega, que une as pessoas. E, às vezes, por isso, talvez, seja o grande desafio. Às vezes, num lugar de aprendizado, é difícil a gente colocar pessoas de níveis diferentes no mesmo espaço. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso, de como que a gente pode trazer, né, já que o choro é um lugar de tanta democracia nesse sentido, né, e um sentido muito mais amplo do que a própria música, tem um estado de espírito mesmo, né, assim, de vivência. Nos jornais antigos tem alguns que falam assim, o choro, e aqui estão com vocês os inimigos da tristeza, né? Então eu gostaria de que vocês comentassem um pouco sobre isso. Muito boa essa colocação. Isso é uma etnografia da roda de choro, né? E eu ainda vou pôr mais, ainda tem aquele cara que é o organizador, tem o desagregador também. Tem aquela personalidade desagregadora que, quando chega, a energia baixa, né, Reco? É muito comum também. Tem o fominha, né? E que não passa a ficha para ninguém. E é o retrato, realmente, é um ambiente democrático que retrata a própria sociedade, as próprias figuras, né? É realmente muito interessante. Agora, eu queria pontuar uma coisa, que é essa questão da validação. Não que essa validação fosse necessária, né? Porque o choro por si só tem uma força imensa, né? O choro, ele mesmo que as nossas universidades, com esse ensino ocidental massacrante, de uma certa forma, engessado em disciplina, agora que está abrindo um pouco mais essa transdisciplinariedade, etc., mas o choro, ele entrou à força, porque não era de muito bom agrado assim para essas mentalidades ocidentais dos instrumentos lá, de que a gente tivesse essa música tão popular nossa, mas o choro era tão forte que ele entrou sem pedir licença e invadiu realmente. A gente vê, né, nessa questão do ensino, como eu disse, não que se precisasse dessa validação, mas a gente tem teses falando sobre vários nomes, a gente tem teses falando sobre a paletada do Jacó, do bandolim, sobre, há pouco tempo eu vi uma tese de mestrado do Rogério Caetano, falando sobre os 7 cordas, cordas de aço, né, sobre a forma de tocar do Dino. Eu mesmo fiz meu doutorado sobre o Zé da Velha, então, além de estar validando isso academicamente, é uma forma de mostrar tanto que isso é forte. Você vê tantas pessoas estudando profundamente, tentando explicar coisas que já acontecem naturalmente, mas de uma forma que possam ficar registradas para o futuro, para que as pessoas possam ler e entender quem foram, como tocavam, né? Então, você falou sobre os
como é que você falou? Contra a tristeza, que você falou, os inimigos da tristeza. Tem uma história aqui, um ambiente muito tradicional do choro, foi o lugar onde eu toquei choro na roda, né, que é tão didática como o Marcelo falou. A primeira vez que eu toquei um choro foi no Bar do Bolão, no bairro Padre Eustáquio. Não esse Bar do Bolão aqui, mas o Bar do Bolão do Choro, né? O Assir frequentou lá muito. Foi o primeiro lugar que eu toquei choro. E depois que eu toquei, durante uns 2 anos lá, já era figura carimbada lá, sempre estava lá. Uma senhora chegou para mim no intervalo, né? E lá fervia de gente, ficava muito. Então ela me perguntou assim: nossa, mas eu não entendo, uma música tão alegre, vocês chamam de choro. Aí eu pensei em explicar para ela a origem da... Porque, né, tem várias teses, porque que chama, mas eu falei com ela assim: minha senhora, pensa comigo, pelo menos eu não me lembro, graças a Deus, da última vez que eu chorei de tristeza. Todas as vezes que eu chorei foi de alegria. Tem a ver com emoção, não com a tristeza. De você se emocionar com aquela música, com aquela interpretação, que torna quem toca um chorão, que faz chorar. Mas eu pelo menos, graças a Deus, eu sempre chorei de alegria, né? Então, só para pontuar isso aí. Pois é, o ambiente da roda, eu acho que é realmente onde a gente tem ali a dose mais concentrada do que é o choro. Por quê? O próprio formato de roda, onde todo mundo se olha, para a gente entender, quem não é músico ou quem está querendo entender um pouquinho mais sobre o choro, eu vi o Henrique Cases falando uma coisa, a gente participou de uma conferência, vocês imaginem, na Reggio Calabria, na Itália, e eu fui falar um pouco sobre a experiência do choro de Brasília, ele foi falar sobre as pesquisas que ele faz sobre o choro, e ele falou uma coisa que me marcou muito, que eu já vivia isso, mas ele conseguiu expressar de uma maneira muito interessante, que o choro, muita gente faz essa comparação do choro e do jazz, como a música e a cultura é reflexo do seu povo, né? No Brasil a gente tem uma realidade, uma diversidade, fruto de toda a nossa história, de toda a miscigenação que a gente sofreu, diferente dos americanos. Temos uma forma de lidar com tudo diferente, peculiar nossa. E ele falou assim, o jazz é um discurso, onde a pessoa vai lá para frente, dá o recado dela e muitas vezes sai do palco. O choro é uma conversa, ele é feito em roda, são as pessoas interagindo, o pandeiro faz uma variação, o cavaquinho cola junto, existe o contato visual, é todo mundo interagindo, e eu acho que isso reflete muito a nossa forma de ser também, né? Não de uma maneira fantasiada, poética, não, de fato assim, tem essas diferenças, né? E é impossível você achar que choro é só você tocar as notas que estão na pauta. São as variações, é a brincadeira, é o desafio, é essa interação que a gente busca preservar na nossa escola de Brasília. Nós temos pessoas convivendo de 14 até 88 anos, seu Carlito, uma figura que inclusive parecia fisicamente com o Pixinguinha, que interagia com pessoas adolescentes, que hoje o mundo é tão segmentado, e dentro ali daquela experiência a pessoa tem a oportunidade de aprender, não só de música, porque choro não é só música, choro está muito além dessa parte musical, é o respeito que você tem a quem está mais tempo que você, né? Então a gente busca também passar para os nossos alunos toda essa experiência que a gente aprendeu de uma maneira espontânea com os mais antigos, e que hoje, se a gente não mantiver esse tipo de entendimento, as coisas vão se acabando, vão se perdendo. Claro que elas vão se transformando, mas é importante manter a nossa base, a nossa raiz, porque é esse o barato do choro, né? Se você acabar com a essência, você acaba com tudo, né? Eu queria dizer sobre o que foi falado aqui sobre o jazz e o choro, né? Eu vejo assim uma diferença muito grande. Eu nunca vi assim, não concordei jamais com essa comparação que se faz. Porque, como o Henrique disse, o jazz, presta atenção, o jazz são temas pequenos e os tocadores de jazz são grandes improvisadores. O jazz, em geral, você expõe aquele tema pequeno, aquele tema diminuto, e o improvisador vem e faz aquele discurso que o Henrique falou. O choro é uma música que, em geral, tem 3 partes, primeira parte, segunda parte, terceira parte, harmonias, é uma coisa distinta. E, para vocês saberem, a improvisação só entrou no choro a partir de Pixinguinha.
Até então era coisa de você tocar ali, né? O jazz não, o jazz é essa coisa... Mas um dado que me atrai muito no choro, como disse o Henrique, não é só música. O choro é uma série de coisas. Eu vejo também como histórias engraçadas que acontecem, né, que fazem esse mundo do choro, as brincadeiras que acontecem, os desafios do bem que acontece ali, do 7 cordas, com o solista, etc. Mas tem uma história de um conterrâneo de vocês, do Ari Barroso, para a gente dar uma respirada, que eu achei uma história realmente... O Ari Barroso, nós fizemos no Clube do Choro um projeto do ano inteiro sobre Ari Barroso. Então a gente viu a vida dele inteira, e o Ari Barroso foi brilhante em tudo que ele fez. Foi um grande pianista, um grande compositor, radialista, tudo que ele fez, político, tudo que ele fez bem. E as pessoas que conviveram com o Ari, eu conheço algumas pessoas que conviveram com ele, dizem que ele era um sujeito meio ranzinza, né? Com que ele gostava, não, ele era mais, em geral, ele era um sujeito assim, e ele teve um desafeto com Antônio Maria, um jornalista de Pernambuco, inteligentíssimo lá do Rio de Janeiro, compositor. Ele teve a vida inteira, eles não se picavam muito. E quando o Ari estava nas últimas já, hospitalizado, muito mal no hospital, magrinho ele ficou, né? Quando ele recebeu a queima-roupa, a visita do Antônio Maria, com mais outros amigos, foram lá visitar o Ari Barroso. O Ari Barroso, quando viu o Antônio Maria, ele, apesar de estar ali muito depauperado, ele abriu os olhos, arregalou, olhou assim para o Antônio Maria, o pessoal, Ari, viemos aqui lhe visitar, etc. Ele, sim, senhor. Antônio Maria veio me visitar aqui no hospital. Pois é. Eu gostaria, Antônio Maria, que você me fizesse uma homenagem. Queria que você cantasse para mim Aquarela do Brasil. Aí o Antônio Maria, os amigos, vai lá, rapaz, canta, pega. Ele, aqui no hospital, aqui. Queria que você cantasse para mim Aquarela do Brasil. Ele pegou uma caixa de fósforo e cantou o samba inteirinho para o Ari Barroso. Brasil, meu Brasil, brasileiro, meu mulato, insoneiro. Cantou o samba inteirinho, de cabo a rabo. Quando acabou, olhou para o Ari olhou para ele assim e disse, muito obrigado. Agora, Antônio Maria, me pede para cantar Ninguém Me Ama. Era um maior sucesso do Antônio Maria. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama. Aí o Antônio Maria, não vou lhe impor esse sacrifício ali, de maneira nenhuma, nós vamos ter oportunidade. Ele disse, não vamos ter oportunidade, você sabe que eu estou aqui, me peça para cantar Ninguém Me Ama. Aí o Antônio Maria, Ari, você podia cantar Ninguém Me Ama? Ele disse, não dá porque eu não sei a letra. Esse era o Ari Barroso. Eu queria comentar, a gente está falando, então, aqui, né, nessa reunião, nesse lugar de encontro, nessa conversa, justamente sobre a formação de músicos de choro. Quando, de manhã cedo, eu coloquei no Instagram, assim, perguntando para as pessoas, né, qual que seria a importância do choro na sua formação musical, algumas pessoas me responderam. Eu acho legal compartilhar com vocês, porque eu acho que espelha um pouco, né, assim, reverbera um pouco do que falou por aqui. Tiveram algumas respostas, por exemplo, o choro me ajudou muito no estudo técnico, no aprimoramento de dedilhado, enfim, e uma série de outros fatores que expandiu, então, minha capacidade de poder tocar meu instrumento. Outra pessoa conversou um pouco, falou um pouco também sobre aprimoramento da leitura, tanto da expressão, como também da técnica, de ouvir e de tocar em grupo. O tanto que eles se completam, né, essas três coisas. Teve um outro estudante de música que comentou assim, foi o gênero musical que a célula rítmica destravou a minha mente. Bom, no sentido de conseguir tocar não apenas o choro, mas também outros estilos. A partir, então, de uma determinada música que se abre, então, para conhecer outras, né, assim, com essa particularidade. E também teve alguém que respondeu assim, foi um motivo para eu ter ânimo de estudar flauta depois da universidade me desiludir com outras questões. Quer dizer,
de procurar no choro, então, a alegria para tantas coisas que fazem com que a gente fique juntos e faça com que a gente toque música, né? E eu poderia perguntar uma coisa a mais, não só qual que a relação entre, né, a formação musical com o choro, mas pensar na formação no sentido ainda mais amplo. O que o choro ensina para a gente enquanto indivíduo? O que o choro ensina para a gente enquanto pessoa? E que faz parte da nossa formação e que é muito maior, talvez, do que a formação musical, mas uma formação de pessoa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. A gente falou um pouco sobre isso, né, quando a gente falou sobre a roda, essa questão tão importante social, o reflexo da sociedade dentro da roda, né? Assim como qualquer grupo de câmara, qualquer grupo musical, mas você, mais do que música, você aprende o respeito, né? Quando você tem que esperar o seu momento de tocar. Imagine eu com 9 anos numa banda de música, tocando a famosa Chiquinha, né? Maia chega e fala assim, meu filho está muito afinado, está muito bonito, mas o solo tem outra pessoa tocando. Isso é só um acompanhamento, ou seja, se coloque no seu lugar. Você faz parte, você é uma peça numa engrenagem maior do que você pensa, e isso tem que ser feito, né? E eu acho que o choro, ele ensina isso, que a gente espere o momento certo para tocar. O Henrique falou muito bem nessa questão desse diálogo, né? dessa conversa dentro da roda, né? Um olhar para o outro, entender com o olhar o que o outro vai fazer ou está fazendo, mas mais do que isso, né? Dentro da própria forma do choro, esse diálogo entre o contracanto e o canto, né? Já é uma conversa, né? que acontece, que é deflagrada ali o tempo inteiro no choro. E essa parte social do choro, ela faz com que a gente compreenda muito mais do que o próprio gênero musical, né? Mas as próprias relações de respeito. Uma coisa muito importante, o respeito aos mais velhos, né? Infelizmente, a gente vem perdendo isso um pouco. Eu sou de uma geração que eu falo senhor com todo mundo, e senhora, a senhora, o senhor, isso vem se perdendo. Não que seja importante, acho que os atos são mais importantes do que um pronome, mas às vezes um pronome significa muita coisa, né? Então, dentro de uma roda de choro, o respeito às pessoas mais velhas, já foi falado aqui também, o tanto que o choro é difícil de ser interpretado, que demanda de estudo, demanda de muito tempo de investimento no instrumento para que você consiga tocar, né? E isso com o tempo, como tudo na vida, eu que toco instrumentos de vocal, eu sinto meus músculos envelhecendo, eu sei que eu tenho uma vida útil e que algumas músicas que eu toco hoje eu não vou conseguir tocar daqui a alguns anos, por causa do aspecto físico mesmo, né? E eu espero muito que eu não seja desrespeitado por não ter a mesma força performática, o mesmo desempenho técnico. Eu acho que a gente tem que respeitar a história, né? E eu vejo isso muito presente no choro, diferente, eu que toco em orquestra, toco em outros ambientes, diferente de outros ambientes. Eu vejo um respeito muito maior no choro. Então, isso é uma forma que transcende, né, o gênero, passa de uma coisa de educação da pessoa, do ser humano, né, de respeitar a história, né, os músicos que tem tanto para ensinar para a gente, não só virtuosamente no instrumento, não, mas na história dela toda, né, por tudo que ela passou, tudo que ela viveu. Eu acho que o choro uma coisa que eu aprendi bastante com o choro é que a gente tem que ser próximo, amigo do erro. Porque se você for pegar algumas músicas, como a música a música clássica, a música de concerto, a perfeição é super importante. Você não errar uma nota, você acertar aquela expressividade de uma maneira correta, a afinação. No choro, existem outros padrões que vai fazer com que aquele músico seja respeitado, que ele seja admirado.
Então, eu acho que a gente muda os referenciais, né? Porque a gente está muito acostumado a ter alguns padrões muito imutáveis do que é belo, do que é aceitável, do que a gente espera de uma música. E o choro me mostra, às vezes eu vou num show, ou mesmo as gravações que eu gosto, às vezes ela tem erros de harmonia, tem coisas que desafinam, e ainda assim eu acho maravilhosas. Elas têm tem coração, tem alma, tem espírito, e eu acho que o choro, ele para você ser um músico que tenha respeito, seja admirado, você não precisa ser um cara perfeito. Você tem que realmente dar um recado que venha do mais profundo sentimento, e eu acho que isso é importante para todas as áreas, né? A perfeição formal, ela é questionável, né? As máquinas podem fazer muito melhor que a gente, né? Então eu prefiro ouvir um erro de uma nota, mas sentir o que a pessoa está falando, do que ouvir uma execução perfeita e não sentir nada com aquilo, né? Então, meus amigos, para finalizar sobre o que o Marcos falou, muito bacana o que ele disse, essa coisa do convívio social, do respeito, né? Isso é fundamental. Uma certa cerimônia não significa isso uma coisa ultrapassada, não. A gente tem que ter na vida certas cerimônias, que aí as coisas crescem, não é? Quando você não respeita nada, enfim, eu acho que o artista, o verdadeiro artista, ele tem que se colocar. O ser humano tem esse problema da vaidade, orgulho, todos nós temos isso um pouco. A gente tem que pensar, refletir a respeito disso. Tem músicos que sobem ao palco e estão ali no palco com o intuito de se exibir, porque ele tem uma técnica boa, porque ele tem... A pergunta que eu deixo para que a gente raciocine é o seguinte: você está no palco como artista para se exibir, ou você está no palco para você dividir a sua arte com as pessoas? Então, eu acho que o artista deve se preparar para subir no palco, mas como disse o Henrique, quando ele subir no palco, se errar, errou, faz parte. Ele não precisa ficar ali com esse intuito de se exibir como artista. Eu acho que ele deve pensar, sobretudo, em dividir com as pessoas a arte que ele faz. Eu acho que aí é que está, como se diz, a elite da sociedade é o artista, e ele precisa refletir profundamente sobre isso. Pessoal, é o seguinte, eu não fui convidado para essa roda aqui, mas eu tenho que falar uma coisa, porque o que disse aqui o Reco me fez recordar um negócio muito importante na minha vida. Há 10 anos atrás, eu fiz um festival de choro em Paraty. Naquela época tinha o dinheiro do petróleo lá em Paraty, eu coloquei no palco Paulinho da Viola. Então foi um festival de choro com Paulinho da Viola, com Zé da Velha, com Luiz Melodia, foi choro e samba o festival. E naquela ocasião eu fiz a primeira tentativa de fazer isso. E a coisa desenrolou da seguinte forma: o Henrique Casas falando sobre choro. E o Sérgio Cabral, o pai, seria o palestrante sobre samba. Acontece que 2 dias antes da palestra, um avião teve um acidente com uma família do Sérgio Cabral, ele não pôde comparecer. Começou o desespero: quem vai falar sobre samba? Henrique, vamos colocar fulano, não vou falar o nome para não... Aí Henrique, não, se fulano for, não conta comigo. Pô. Aí eu tentei o Beltrano, vão lá. Não, se Henrique tiver, eu não vou também. Falei, como é que eu vou fazer? Sobrou para o Luiz Henrique de Lima, que na época tinha um musical que estava famoso e tal. Contratei Luiz Henrique pega um Fusca, recém-separado, coloca o filho no Fusca, o Fusca me quebra na estrada, ele não chega na hora do evento. Aí sobrou para quem? Sobrou para o Paulão, né? Não tem mais ninguém, vai Paulão mesmo, né? Aí Henrique falou sobre choro e tal, e sobrou para mim falar sobre samba, que eu não estava preparado para falar sobre samba naquele momento. Aí eu contei uma história que eu já ouvi essa história, não sei se é verdadeira, mas eu acho muito interessante. Que o Brasil é um país, parece que essa história é do Vilas Lobo,
que o Brasil é um país tão rico musicalmente que, numa certa ocasião, colocou em uma bacia 2 gênios da música popular brasileira. Mas como assim? Numa bacia? Bacia, antigamente tomava banho, assim, no rebalde, na favela, nas casas mais pobres, no interior, na bacia. Mas como na bacia? Acontece o seguinte, Noel Rosa foi beber uma cachaça e encontrou com Cartola, lá num bar, na Lapa. Ficaram tontos, choveu, Noel não tinha onde dormir, foi dormir na casa do Cartola. Subiram o morro, caíram na lama, etc. e tal. Chegaram lá tão sujo que a esposa do Cartola na época, Deolinda, na época não era Zica, era Deolinda, falou, não, sujo vocês não vão entrar. Ela lavadeira, colocou os 2 na bacia e deu um banho nos 2. Então, 2 gênios brasileiros e o terceiro gênio, que é Vila Lobos, contando essa história. Minha palestra foi essa, acabou também. Aí começaram a rir, muito obrigado, tchau. Mas então, isso é a música, isso é a tentativa de fazer isso. Porque aqui nós teríamos, como se diz aqui em Minas, prosa para mais de metro. Com vocês aqui, com esse quarteto aqui, a gente poderia ficar muito mais tempo, porque está muito interessante. Mas, infelizmente, nós temos tempo e nós vamos prosseguir isso noutra oportunidade. Então, eu quero registrar isso. A outra coisa que eu quero falar, aproveitar que o presidente do Clube do Choro está aqui, o Assinantão, chegou agora, é o seguinte, o Clube do Choro tem várias categorias de sócio. E uma das categorias de sócio que nós temos é o sócio afetivo. Nós temos o sócio efetivo e o sócio afetivo. E o sócio afetivo número 1 do Clube do Choro é o Silvério Pontes, que é nosso amigo, meu amigo particular, amigo de todos nós, amigo de todo Chorão. Eu estou pedindo licença para o presidente aqui, para conferir o RECO aqui, o diploma de sócio afetivo número 2. Maravilha, que honra para mim. Então, o Clube do Choro, que o sócio afetivo seria o Amil de Holanda, a chance dele de ser agora o 2 já perdeu. Ele será o terceiro, a camisa 3 agora para o Amil de Holanda. Entendeu? Reco, é uma alegria para nós você aceitar, viu? Eu queria dizer isso porque eu acho que o intercâmbio do Clube do Choro de Belo Horizonte com o Clube do Choro de Brasília vai enriquecer a todos nós. E é isso que nós precisamos. É só isso. Vou oferecer aqui para o Paulão também esse Manual do Choro, que a gente tem muita coisa para conversar, Paulão, sobre trazer também uma experiência da nossa escola para a gente fazer essa parceria proliferar cada vez mais. Obrigado, Paulão. Paulão e o presidente do clube, eu gostaria de expressar, viu, Paulão, a gratidão por essa honraria que você acaba de me conceder, convidando a todos vocês para logo mais às 20 horas. Eu quero expressar essa gratidão com a música que a gente vai fazer aqui. Vocês todos estão convidados, Choro Livre, a partir das 20 horas. Todos estão convidados. Muito obrigado. Pois é, minha gente. Então, encerrada a palestra, com essas feras do choro, nós vamos agora receber aqui o Clube do Choro de Belo Horizonte, que vai acabar de passar o som, e daqui a pouco, às 18 horas, nós começamos. Ok? Até já!